segunda-feira. É uma segunda-feira? Nossa, segunda-feira é nosso rodízio, é o pior dia pra gente. Não sei. É aquela que quis fazer no dia, né? Ah, tá certo, né? Eu também gosto de fazer no dia. Às Ai, vezes, se vocês passarem por Jundiaí, eu posso ir, porque o Douglas é mais chatinho. Ah, é? É. Então, que a Kate mandou, acho que alguma mensagem aí, deixa eu ver. Ah, já recebi, Kate, né? A live aqui. Ai, eu não olhei o dia que você fez curso com a gente. Você sabe, Malu? Oi, Sônia, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Oi, Sônia, boa noite. Oi, boa noite. Oi, Malu. Olá, Tudo boa bem? noite. Eu fui a primeira a entrar. A primeira? Legal. E você lembra, Malu, que data que fez? Que você fez o curso? Não lembro mais. Eu lembro, 2003. Ah, 2003. 2003. Já faz 12 anos, então. 22 anos. 22 anos. Oi, Cristina. 22 anos. Tudo bem? Já era casada, né? Não, né? Não, imagina. Era Gente, estudante, não era isso? Não, eu já era formada. Eu me formei em 2002. Eu vou fazer 45 agora, gente. Ah, que bonitinho. E quantos anos de paisagista? Então, né, eu comecei a trabalhar em 2004 oficialmente, mas eu tive vários caminhos diferentes no meio, assim. Não é que nem o Douglas que começou com a KT e nunca mais parou, né? Eu comecei e fui abrir empresa de arquitetura, fui 2 vezes trabalhar na empresa da minha família, mas eu sempre estava com paisagismo, assim, eu nunca parei de fazer curso ou dava aula, eu inventava alguma coisa de paisagismo para fazer, mesmo quando eu não estava ativa, assim, exatamente, né? A sua família trabalhava com o quê, mano? Minha família tem empresa de ferro e aço, em Jundiaí. E aí eles tinham, teve uma época que a gente fez construção mesmo, né, casas, e aí eu colocava paisagismo, assim, mas não era o métier, assim, não era o que era o mais importante. Você chegou a plantar pingo de ouro, então, bordadinho. Graças a Deus eu não... Na época eu já condenava o pingo de ouro. Eu já condenava, mas sabe o que eu acho? Vocês vão ver, eu não resgatei uma foto nossa em 2003. Naquela época, minha mãe tinha máquina fotográfica só, eu não tinha. Eu tenho fotos de quando eu fui lá e conheci o sítio Burle Marx, que foi quando eu decidi fazer paisagismo, mas da gente não. E nem da época que eu trabalhei na Campineira também, não achei fotos. E eu achei alguns desenhos muito antigos. E o meu primeiro desenho que eu achei assim, tinha buchinho. Eu não sou fã de buchinho também, né? Mas a gente cresce na carreira, né, Malu? Não tem jeito. Mas sabe o que eu acho? Que as pessoas pedem buchinho, podocarpo, pingo de ouro, essas coisas, porque é o que elas veem, é o que elas conhecem, né? Sim. Aí era aquilo que eu conhecia, possivelmente, né? Por isso que daí eu falei, não, vou ter que trabalhar fui para floricultura campineira, né? Daí eu abri um leque, assim, de possibilidades, né? E trabalhei no viveiro de mudas da prefeitura. Eu vou mostrar essas partes nos slides para vocês também. Legal. Então vai mostrando Vamos aí para a gente começar oficialmente, então, aí, ó. Tá. Boa noite para todos que já entraram. Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Martina. Eu sou o Gustavo. Do Centro Paisagístico. E aí convidamos a Malu. Que fez o nosso curso em 2003, né, Malu? 3. Que legal. Meu primeiro curso, não menos importante, porque foi muito importante para mim e deu um norte, né, naquela época, para a gente. Eu vou falar de novo para o pessoal, né, que eu me empolguei com os slides, porque eu nunca posto nada. Inclusive, os jardins do ano passado vão ter alguns aqui, mas, assim, acabaram de fazer, sabe? Então, não são os jardins que estão maravilhosos, né? Quando a gente acaba de implantar, ele é pequeno, ele não tem volume, mas ele já dá o ar, né, da graça na casa, né? Você já vê o cliente feliz.
Então, esse ano eu vou tirar foto deles, que todos os clientes estão dizendo que estão lindos. Então, vou aproveitar daí já fazer marketing. Esse ano que eu nunca vai fiz. virar palestrante, já pronto, tá? Tá vendo como é importante fazer live com a gente? Você não quer fazer, mostrar essa apresentação? Prazer também, Lilian, que você está aqui também. Eu li rapidinho o chat aí. Olha lá. Gente, eu não estou vendo o chat, mas aí vocês me falam das perguntas. Eu vou falando. A sugestão, pessoal, embora a gente fale para levantar a mão, para abrir, né? Abrir o microfone e tentar fazer a pergunta, porque às vezes passa um momento, né? Se a gente espera muito. Pode fazer Tudo pergunta bem para assim. você, Malu, fazer assim? Tá ótimo. Como eu estou com a minha tela mais cheia aqui, eu estou vendo bem pequenininho, então eu não vou enxergar as perguntas, vocês têm que me falar. Tá bom, pode deixar que a gente ajuda aí. Se você não ouvir, a gente fala de novo. Tá. Vocês estão vendo a tela? Passou? Isso. Vamos, que bonitinho. Olha lá. Olha aí. Então, essa daí é minha foto no ano que eu fiz, né, com vocês, Gustavo, no curso. E é lá no Jardim de Burle Marx, no sítio, no Barra de Guaratiba. Essa árvore hoje nem pode mais ir embaixo dela, ela fica perto daquela pérgola bem grande, ela fica atrás. E minha mãe tirou, né? Eu tive certeza do que eu queria fazer quando eu estava aí, quando eu fui no sítio. Eu tinha me formado, essa também é da mesma vez, assim, eu tinha me formado em arquitetura em 2002, eu tinha feito um estágio com arquitetura e depois eu fiz um estágio em cinema. E aí fez arquitetura onde, mano? Na PUC, em Campinas. Morei em Campinas vários anos. Eu sou de Jundiaí, né, gente? E aí eu fui estudar cinema no Rio e eu ficava na frente do Jardim Botânico, a escola de cinema. Eu fiz direção de arte. E aí eu comecei a usar todo o dinheiro do ônibus para ir para Copacabana e eu usava para entrar no Jardim Botânico, né? E como vocês sabem, né, o Jardim Botânico, todos eles, né, eu adoro visitar, porque a gente vê as plantas já numa outra proporção. Sim. E aí e é uma coleção de plantas, né? Aquilo me encantou profundamente. E aí aí eu falei para minha mãe assim, vou voltar para Jundiaí, quero trabalhar com paisagismo. Eu nem pensei em trabalhar no Rio, resolvi voltar. E aí eu fui no sítio Burle Marx antes, e aí eu fiquei muito encantada, né? E eu acho assim que desde então os meus projetos têm muito influência dele, né? A parte orgânica, a rica biodiversidade, né? Eu tento usar as plantas nativas bastante, mas assim como o Burle Marx também não usava, né? A gente ainda não tem como usar 100%, porque a gente não tem a demanda para compra, né? Então o Cardim está levantando essa bandeira aí muito bem, e a gente começou a ter muito mais produção agora, então acredito que daqui a um tempo a gente vai poder fazer como ele também, né? Ter mais nativas. Mas eu não vejo problema nas exóticas, inclusive aí no Burle Marx temos muitas, né? E são lindas e bem adaptadas, né? Isso. Aí eu voltei e eu fui trabalhar na prefeitura de Jundiaí, fiz 2 estágios importantes. Um foi na área de praças e parques e no viveiro de mudas, que foi onde eu aprendi tudo que a arquitetura não me ensinou, né? Que era a parte botânica da planta, né? Que é uma coisa muito importante também para nós paisagistas entender como que a planta, da onde ela vem, né? Tem por semente, né? Tem por enfim, coisas que você também fala no curso, Gustavo, que eu lembro. Então. E aí... A maternidade do nosso material de construção, né? Então. E daí eu fui para Campineira, que foi incrível, né? Porque na época tinha o seu Nuto, ele não era o meu chefe, assim, né? Era o Guilherme, o filho dele, mas ele era um grande conhecedor, né? E quem está na área sabe da importância dele, né? Ele fez vários jardins para mim, várias praças o Nuto fez na época. Aliás, ele forneceu... Não foi ele, não. Foi mais a McFlora, que forneceu as mudas para a Praça das Bandeiras, em Jundiaí. Eu lembro que você comentou que você fez a praça aqui. Pediram para fazer uma revitalização sem derrubar uma árvore, né? E era uma das praças mais bem arborizadas que eu já vi.
Aí E era só desviar das árvores, né? é lindo esse Seguir projeto. as trilhas de boi que o pessoal já fazia, e foi muito fácil fazer aquela praça, junto com o Nivaldo Calegari na época. Tá. E aí, daí, infelizmente, eles pegaram e cercaram a praça, né? Durante um tempo, eu nem sei se está cercada ainda. Mas isso fez com que as pessoas fossem menos nela, né? Mas é uma praça bonita até hoje. É. Aqui. É. É, E o seu Nuto também, ele tinha muita... compartilhava, né, sementes e plantas com outros produtores, né, do Brasil, né? A Marisa, eu lembro da Flora Mata Atlântica, me falou uma vez que chegavam umas caixinhas, né, na época, assim, com várias sementes, né, e eles faziam essa troca para ver aonde se adaptava melhor. Então, teve uma importância muito grande se a gente tem muita produção de espécies diferentes, né, a Campineira tem muita coisa diferente até hoje. Uhum. E aí, na Campineira, eu comecei os primeiros projetos mesmo. E aí eu fazia com o Guilherme e tinha também um agrônomo na época, que é o Armando Salvador. Era o Neneco. Ele é paisagista também. E aí eles me ensinaram muita coisa, assim, como cobrar, né? Como fazer os quantitativos, né? E eu pude pôr em prática o que eu tinha aprendido no teu curso, né? Uhum. E aí os primeiros projetos, obviamente, foram para a família, né? Essa horta foi na casa da minha mãe, na época era Aranha-Soeba da Serra, e eu nunca mais parei de colocar horta, né? Que eu adoro. Essa daí foi em formato espiral, e a gente usufruía muito, assim, porque mesmo eu ia de Jundiaí para lá e ela me entregava, né? Muita coisa, né? E ela gostava de colher, tudo foi bem importante, assim. Além de outros, né, que eu já fiz, eu fiz algumas chácaras, assim, bem em 2005, assim, bem novinha. Legal. Mas até hoje tão bonitas, Aí, ó, esses são os primeiros desenhos que eu achei, assim, que tem, assim, eu coloquei acho que 2 opções de tipo de estilo, né, de jardim. Uma coisa mais... os ciprestes, né, o clássico, né, e um mais pro tropical, e olha lá os buchinhos, né, hoje em dia eu não faria nada disso, mas assim, né, eu como arquiteta, eu não desenhava no CAD ainda, porque era uma época que não era todo mundo que tinha computador. É isso que eu ia perguntar. Não, eu fiz à mão, e na faculdade eu também fiz à mão os projetos. No último ano, assim, que começou um negócio de AutoCAD e tal, quando eu fui na Campineira, eu tentei entrar no Marcelo Novaes, que ele já fazia muito sucesso naquela época. E aí ele falou que eu precisava saber AutoCAD e eu não sabia. Uhum. E aí eu fui para Campineira, eles não usavam também. Então foi lá que eu me dei melhor, assim, né? Hoje em dia eu sei mexer, claro, né? Mas na época era tudo à mão. Eu tenho muitos desenhos à mão que eu fiz, mas eu acho assim, o cliente entendia e dava certo. Eu acho que eu devia pegar a foto, colocar atrás e desenhar, né? Porque... Hoje você entrega seus projetos como, Malu? Eu faço em AutoCAD. Eu gosto de fazer tudo no AutoCAD, na verdade, inclusive as vistas, tudo. Quando o cliente quer o 3D, a gente faz, né? Eu tenho um estagiário, assim, um rapaz que é de BH, a gente faz online, e ele usa o Sketch e o Lumion. Legal. E aí, mas assim, eu prefiro ainda entregar, assim, eu prefiro entregar a planta baixa, os detalhes, e faço as vistas para as pessoas entenderem os volumes. É o que eu mais gosto, né? E aí, mas se a pessoa fala, não enxergo, eu entendo, e daí eu vou para o 3D. Eu não, né? Essa parte daí eu já... Terceiriza. Não, eu acho assim que a gente faz muita coisa, né? E só a parte criativa, assim, tem gente que ajuda bastante. Às vezes eu tô com uma dificuldade, eu peço para ele, assim, coloca as plantas mais altas para eu sentir o espaço. Isso me ajuda. Mas normalmente só de olhar assim eu já consigo fazer. Legal. Essa foto do lado, ela tá o seu Nuto, né? Ainda quando ele era vivo. Não foi quando eu fiz o estágio lá, foi muito tempo depois essa foto. Possivelmente foi uma visita do Raul na Campineira. É o Raul. E o Guilherme do lado é o filho do seu Nuto, né? Sim, a gente conhece também. Legal.
Daí, assim, eu sempre gostei de estudar, né? Eu estou estudando, inclusive, agora, assim, tipo, eu nunca parei de estudar desde sempre. Então, eu saí da faculdade, eu precisava de alguma coisa para fazer. Na época, não tinha... Tinha vocês, né? Eu coloquei aí, foi o primeiro curso que eu fiz. E aí, eu fiz técnico de design de interiores. E também... Então... na verdade, eu fiz, assim, eu uso como experiência, porque eu não gosto de trabalhar com interiores, eu gosto de total exteriores, né? E eu fiz desenho ambiental e arquitetura da paisagem, que era uma pós que tinha a ver com paisagismo, mas em nível de urbanismo. É no Senac, né? Eu acho, não é? Não, eu fiz no Mackenzie. Ah, no Mackenzie, tá. E aí tinha a ver com urbanismo. Eu assim, nunca fiz nada grande, assim, de cidade. Mas eu faço muita chácara, muito sítio, que é o que tem bastante aqui na região, né? Então, acho que, de alguma forma, me ajuda com a proporção, né? E eu gosto também de fazer os projetos menores, que são mais rápidos, e que a gente tem uma... assim, os sítios a gente vai fazendo em etapas, fica 2 anos com o cliente, né? 3, né? Muito, tem que né? levar muito tempo, E as casas menores, você já vê um impacto rápido, assim, né? E aí você vai visitar, já cresceu mais, aí você vai vendo tudo, né? Mas a proporção é outra. Tem pouca área, né, para fazer jardins, né? Cada vez menos. Como é que você está encarando a fachada das casas hoje, que a gente não vê mais telhado? A gente vê retângulos quadrados na frente da casa. Como é que você trabalha isso? Todo Tem mundo alguma igual, foto né, ali de algum jardim Tem. assim? Eu vou passar rápido essa parte, gente, porque a gente vai chegar no hoje jardim, vocês vão ver. Os meus 50 slides, eu vou passar rápido. E aí, ó, eu faço curso todo ano, assim, o Raul eu fiz um monte. Eu fiz jardinagem no Senac também, e aí eu vou sempre todas as mostras que tem, na época da FIA-Flora eu ia, eu sempre fui nos congressos, né? Esse No último nosso ano congresso todo ano também, né, Malu? Desde o primeiro. eu apronto com vocês e vou, né, Martina? De última hora. Esse ano promete de novo, né, Martina? Vai ser legal, vai ser legal. Em breve divulgaremos. É maravilhoso, gente, sempre. Muito aprendizado. E aí, o último que eu fiz agora foi com o Ferrari e o Cristiano, foi muito E o bom. Cristiano. Das árvores. Nossa, foi excelente. Árvores, que foi maravilhoso. A gente tinha curso, por isso que a gente não foi, mas queria ter feito. E a São gente grandes profissionais. Grandes profissionais, a gente tem o grupo ainda, eles são super acessíveis, assim, eu ando com dúvidas, a gente pergunta e eles respondem mesmo, sabe? Eles querem ajudar. Legal. Daí eu ia só mostrar rapidinho o curso de Paris, né, do Raul, que foi muito especial para mim. Foi quando... A viagem, né? A viagem. Que eu ainda quero fazer com vocês, aí no exterior, né? Bora, em maio estamos indo. Aí, Gusta, todo ano eu quero ir, não dá certo por algum motivo. Eu quero muito ir. A Gisley está aí, que viaja com a gente aí, né, Gi? Então faz toda a diferença, né? E assim, eu e Douglas, a gente gosta muito de viajar. Eu viajei para muito lugar, assim, e todo lugar que a gente vai, vê jardim botânico, vai em jardim, né? Pega o mapa, pega a parte verde e vai fazendo o roteiro, né? Você também acha que o paisagista aprende vendo? Obrigada, Gi. Muito. E referência, né? Eu tenho... eu acho, assim, né? Porque a gente sente o espaço, né? Nessa viagem do Raul, vou mostrar rapidinho só, assim. Isso são as imagens que eu tinha de criança na casa da minha madrinha. Que ela amava, ela tinha muita coisa de Monet. E aí ela deve ter ido para a França, não sei, que tudo eu queria da França. E aí, de repente, né, a gente está lá, né, na ponte de Monet, né? Esse jardim de Giverny é muito especial, né? Assim, eu olhava e ficava maravilhada com tudo, né? Então foi lindo, e assim, estar com o grupo de paisagistas também fez muita diferença. E aí eu uso várias imagens, todo projeto que eu faço, eu coloco referências, eu apresento as referências para os clientes, sabe? E eu uso as imagens de vários lugares que eu fui,
como referência, porque realmente isso me inspira mesmo, sabe? Porque a gente viveu o lugar, a gente estava lá. Agora, para quem não consegue viajar, né, a gente consegue. Eu estou pensando em montar com a menina do marketing, a gente vai postar uns jardins pelo mundo para inspirar as pessoas a terem uma outra visão, né, do que só a gente vê no Brasil, né? Mas de composição, porque nem todas as plantas a gente usa, né? A gente prefere usar, né? A gente adapta as brasileiras, né, nos projetos. Sim, sim. Mas que é importante para o nosso importante adaptar para o bioma, né? Pela localização dela, se ela está no alto, se o jardim está baixo, né? Então é importante a gente sair e visitar, e não só esses jardins espetaculares, né? Qualquer lugar que a gente vai, né? A gente foi agora para Monte Verde. Subimos a montanha, ficamos olhando o que tinha que nascia lá naquela altitude, né, no meio das pedras, porque tem gente que gosta de jardim de pedra, ou tem gente que tem, né, locais com alta altitude, a gente tem que saber o que se dá bem para não errar, né? Sim, o que compõe com o quê. Eu acho importante, assim, não sei. Nós gostamos muito também, com né? certeza. Dura que a gente olha muito para o verde, não olha para o resto, né? É verdade. A gente olha muito para o verde mesmo, eu também. Não, e agora tem o Douglas comigo, que a gente é parceiraço nisso, né? Então, ninguém reclama de ficar indo ver jardim. Vocês também têm isso, né? E daí nessa viagem a gente conheceu, além de conhecer os paisagistas nacionais, assim, que eu não conhecia, né? E que depois mudou muito, porque a gente se tornou amigos dessas pessoas, né? Eu levava muita gente no Ceasa Campinas conhecer produtor, a gente frequentava a casa um dos outros, que antes as pessoas não eram muito unidas, né? Hoje eu vejo que tem mais união, né? E aí tá o Patrick Blanc, né, dos Jardins Verticais. Eu faço jardins verticais, mas eu não sou super fã de jardins. Eu fiz muito no passado, e eu usei muito aquele sistema da Greenwall, que na época era o lançamento, assim. Sim. O que eu vejo hoje é que eu volto muito para dar manutenção, assim, de tempo em tempo, esses jardins, eles têm pouco espaço para raiz e tudo. Você fica com algo lá, né, no caso o Greenwall, né, eu sei que a manta hoje é bem melhor, mas e tem outros sistemas mais novos, fica um elefante branco lá no fim, porque eles sempre vão ter que ficar refazendo, né, daí dá problema na água, na mangueira, a pessoa não percebe, morre, né, então assim, na casa do meu pai mesmo, tá lá um jardim sem planta, sabe, uma estrutura. Ele desistiu. Eu já pensei em quebrar e colocar a planta no chão, né? Então, assim, sempre que tem opção de planta no chão, eu prefiro. É melhor, né? Se não tem jeito, ou a pessoa quer muito, a gente faz, né? Eu não sou contra, eu sou a favor. Eu acho maravilhoso, né? Esse projeto. Eu e o Douglas, a gente viu em Madrid, agora a gente estava em setembro, aquele do Patrick Blanc também, que eu não sabia nem o que era, esqueci o nome do lugar, mas nós dois atravessamos a rua correndo na hora que a gente viu, e ficamos tirando muitas fotos, ficamos sentados lá embaixo olhando, era muito bonito, né? Mas tem um custo, né, você conservar isso, né? Então, eu sou sincera com as pessoas em dizer isso, né? Vai ficar aí, você vai ter que ficar repondo algumas coisas, é normal, né? Mas eu gosto. Não sou contra. É uma opção boa quando a área não permite chão, né? Ou quando a área é muito pequena. Então, ela é solução para muitas oportunidades, né? É isso. Mas nós temos, né, no nosso container e ajuda muito a segurar o calor. Né? Com certeza. Num container eu acho muito legal também. Igual o teto verde. Teto verde também, nossa, eu acho incrível, né? Em cima da gente aqui tem um aqui. Telhado, né? Um telhado verde também, né? De novo, pela história do container. O Jardim Vertical de Madrid é o Caixa Fórum, o Douglas mandou. Ai, que bom. Caixa Fórum, gente. Quem for para Madrid é lindo mesmo. Legal. Não, e foi engraçado que chegou um cara para fazer manutenção, ele abriu uma portinha escondida no meio do negócio ali, eu achei o máximo. E ele entrou atrás. E tinha muita gente que estava tirando foto, assim, sabe? Mesmo pessoas que, né, eu acho que é em choque, assim, a gente ficou, é muito bonito, é grande, né?
O Jardim do Patrick Blanc, ele é bem desencostado ao prédio que eu vi ali, né? Quando a gente levou a turma lá. E atrás tem de tudo, né? Tem vapor, tem fertilização carbônica, tem todos os macetes ali. E é de manta, né? Vamos dizer, aí a raiz ela pode ir para o lado que ela quiser. Sim. É uma sobrevida bem maior, né, do que pelos outros sistemas, né? Nós temos todos aqui, claro, né? Porque como a gente dá aula disso, mas o que mais tem vida longa é o de manta mesmo. Quando vocês fazem lá no o stand de vocês, que sempre tem, nossa, a última Sim. vez que foi, né, que o Carlos colocou uns capins, Sim. eu achei super Tem carona. Na verdade, a obra é da Alice, né? A Alice que faz o projeto e quem executa é o Carlos Ranada da Muro Verde, né? Então, os dois juntos são maravilhosos. As espadas de São Jorge estão aqui no nosso Muro Verde aqui. Que é o do ano dos capins, né? Depois a gente colocou espada de São Jorge também, e a gente acabou trazendo para a parte que ainda faltava fazer aqui no container, a gente aproveitou. E estão aí lindas até hoje. Verdade. Quando vocês vierem para a Olambra, vocês vêm dar uma olhadinha aqui. Vamos sim. Eu tô louca para fazer o curso da Alice. Isso. Eu não paro de fazer curso, né? Então. Eu só ia falar rapidinho disso, né? Então, assim, eu fui visitar muito país mesmo para entender, assim, para conhecer outros biomas, né? E o Brasil também, né? Eu acho que se a gente viajar só pelo Brasil, a gente já é muito rica, né, de informação. E agora eu estou cursando ecopsicologia, que com uma turma de Brasília muito incrível, já faz um ano, e falta um ano ainda para acabar a formação. A gente está agora estudando o trabalho que reconecta, que é muito bonito. É um mestrado? Que é 2 anos, é um mestrado? Ele ele fala que é um curso internacional de ecopsicologia aplicada. Eu vou me tornar uma ecotanner, que é uma... como fala isso? Nome chique, uma sincronizadora das pessoas com a natureza, né? Legal. E o mais bonito disso, assim, é que eu tô cada vez mais sensível, né, com isso da natureza. E o bom de ter o curso, assim, por exemplo, agora teve todas aquelas queimadas, né? Foi uma coisa, assim, desastrosa, né? Foi de doer o coração, né? Queimou o cerrado, bem... Assim, eu sou da Mata Atlântica, mas o meu coração, eu acho que é cerrado, sabe? Eu amo cerrado. E a gente fez, assim, uns 10, 15 banhos de floresta no mesmo lugar, e o lugar queimou. Eu estava em Madrid, eu estava assistindo a aula lá de Madrid, e quando o professor contou isso para a gente, assim, mas foi assim, ninguém conseguia continuar a aula, foi muito triste. E o bom do curso é, assim, que a gente estuda de um jeito que dá esperança, sabe? Que a gente solução. quer fazer. Exato. Que a gente... A Sônia está perguntando para você explicar um pouco melhor o que é o curso, porque ela gostaria muito de fazer. Repete o nome, por favor, ou daí eu peço para a Cat digitar no chat para a Sônia sobre esse curso que você está fazendo agora. É de ecopsicologia aplicada. Tem como entrar no Instituto de Ecopsicologia no Instagram, eu acho, mas eu vou deixar meu telefone no final, e aí aí ela pode me perguntar também. Ela pode chamar você. Você que tem interesse, eu estou lendo esse livro, da Joana Macy, é maravilhoso, chama Esperança Ativa. Eu acho que é algo, assim, que dá para a gente não ficar achando, assim, que esse capitalismo, que meus amigos falam, né, o capitalismo, que é algo, assim, que é você extrair, produzir, consumir e descartar, né? Esse sistema, gente, não vai levar a nada. Ele vai acabar com o planeta. O planeta não, vai acabar com a gente, né? Não, o planeta já começou a se manifestar com a crise climática e tudo mais, né? E isso traz, assim, tem pessoas que continuam não ligando, né? Porque a gente sabe que o ar está sendo poluído, a água está sendo poluída, né? O solo. E a gente não faz nada. A verdade é que ninguém quer conversar muito sobre esse assunto, muito menos os políticos, né? Muito menos quem poderia fazer algo, né? As empresas, né? E existe, assim, um forte movimento acontecendo já em todos os países, né? Que eles chamam de a grande virada, né?
que é uma revolução ecológica, sustentável, necessária, que é uma revolução, assim, do mesmo jeito que teve a revolução agrícola, né, lá há milhões de anos, que daí começaram a pegar as plantas, os animais, a domesticar, mudou todo o sistema da sociedade naquela época também. Aí veio há 300 anos, a Revolução Industrial. Essa revolução, né, faz com que, é o que a gente está vendo agora, né, e aí muda também a sociedade. E aí agora com essa grande virada que vai acontecer aos poucos, né, que eu acho assim, eu acho que a gente vai sofrer muito ainda, né, para dar esse passo para trás, para enxergar de uma maneira mais profunda e mais sensível no que está acontecendo, e a gente buscar, né, quem a gente colocou no governo, né, ou as próprias empresas, né, criarem políticas públicas para a gente conseguir reverter aos poucos, né, a situação. Mas você não acha, então, incrível a profissão do paisagista, que pode fazer grandes diferenças nisso? Exato, e a gente admira demais a profissão, é isso, né? A capacidade que esse profissional chamado paisagista tem de intervir e fazer grandes mudanças em pequenas coisas, num pequeno jardim, né? E trazer todos esses elementos, é muito legal. Pena que na pandemia estava indo muito bem, né? O povo todo aculturado a consumir plantas, vamos dizer, mas hoje a inteligência artificial pegou prioridade, né? E a gente está ficando para trás de novo, né? Mas a gente, olha o calor que tá, gente. A gente vai escutar mais a gente. Mas o papel do paisagista, né? Que é isso que eu queria falar hoje até, né? Para todo mundo, assim, né? É muito importante a gente também estar a par do que está acontecendo e fazer um jardim, assim, não só um jardim de vitrine, né? Fazer um jardim para o meio ambiente, né? Atrair os passarinhos, sabe? Trazer de volta para a criança ter o contato de novo com a natureza, né? Que é importantíssimo, porque se a gente não tiver a criança hoje participando, igual quando era da minha infância, da infância de vocês, quem vai cuidar do meio ambiente daqui a pouco, né? Daqui um tempo, né? Nós somos os ancestrais do futuro. É o que a gente está fazendo agora que vai deixar para eles. Legal. É verdade, verdade. A gente tem que pensar nisso, né? É verdade. E aí, essa imagem é lá, né, de Giverny também, que eu coloquei, porque eu ia falar daí sobre o banho de floresta, que daí a gente vai deixar para uma outra live. Uma outra live. Mas dizer assim que a gente, como paisagista também, né, eu adoro fazer banho de floresta, né, estar na natureza, né, a palavra Shirin-yoku, que é da onde veio o banho de floresta, significa banhar-se na atmosfera da floresta ou da natureza com todos os sentidos despertos, né? Então, é você tentar estar no aqui e agora, né? Trabalhar tua respiração e aí abrir teus sentidos, assim. Eu, como guia, eu levo as pessoas, né? Tem uma trilha aqui em Jundiaí que eu comecei a levar algumas pessoas, não está ainda oficial, mas eu já posso dar como guia, né? E aí eu ajudo a fazer isso, né? Que daí as pessoas vão estimulando os sentidos e tudo, né? E é muito legal, tem a cerimônia do chá no final, que para a gente conversar. Que legal. O que acontece. Eu acho que a Silvia quer fazer uma pergunta. Silvia, abre o microfone, por favor, Silvia. Silvia, abre o microfone. Olha lá. Às vezes apertou sem querer o botão, né? Então tá. Qualquer coisa é só abrir o microfone e falar, tá bom, Silvia? Olha lá. E o bom da gente estar na natureza é que a gente se conecta com a gente mesmo, né? Então, assim, é um respiro no meio desse caos, né? Eu, como paisagista, chegou no final do ano, gente, eu trabalhei no Natal, depois do Natal, eu vario na noite do 25, 26, 26, 27, eu falei, gente, chegou dia 31 eu estava trabalhando, e eu falei, gente, que loucura, né? E eu estava tão acelerada que eu demorei uns 3 dias para acalmar. Então, eu acho que a natureza é necessária, é um respiro.
E o banho, assim, depois vocês pesquisarem, né, o Shirin-Yoku, vocês vão ver os diversos benefícios que traz para o organismo. Ele não cura a doença, mas ele previne, porque a gente fica com o sistema imunológico muito alto. Então, é muito bom, gente. Legal. Mais na natureza. Você já viu essa foto aqui, mano? Quando você entra no Google e digita a diferença da molécula da clorofila com a nossa hemoglobina, você vai ver que a cadeia carbônica é igualzinha. O que muda é que nós temos o ferro, né, no centro da cadeia carbônica, e a clorofila tem o magnésio. O resto é tudo igual. Nós somos natureza. Para você conhecer. Gente, a gente é natureza, né? O que a gente tem no nosso organismo de elementos químicos e tal, é o que tem no solo, né? Eu fiquei... minha nutricionista me falou isso uma vez e eu fiquei abismada, assim, né? Do quanto a gente pertence e está desconectado, né? Então, se a gente tem um jardim em casa, a gente pode estar mais nele, né? Eu vi outro dia uma reportagem que os japoneses, eles acordam muito cedo, a primeira coisa que eles fazem é cuidar do jardim, podar, tal. Isso já dá uma calmaria, né? Uma conexão que ajuda eles ao dia a dia, assim, que é muito bom. E muito voluntariado trabalhando nos parques, né? Sim. Ai, coisa que aqui não vai rolar, não. Ninguém quer trabalhar no jardim. Não. E agora só tendência de só calor, né? Então, tá muito quente. A gente tá difícil trabalhar no sol, chapelão de paisagem. Mas lá, mostra mais pra gente, Malu. Esse aqui é o pessoal da Ecopsicologia. A Sônia que perguntou, esse é o lado esquerdo, é o nosso professor, o Marco Aurélio Bilíbio. Então, o curso é presencial, porque ela perguntou isso, se era online ou se era presencial. O curso é toda segunda-feira, e daí tem os imersivos. E daí, no imersivo, a gente fica lá uma semana no Cerrado, fazendo... Então, meio híbrido, então. Uma boa parte online e alguns dias presenciais. Isso. E, assim, gente do Brasil inteiro. Eu acho até que tem um colombiano e uma argentina, mas, assim, é de todas as idades. É muito bacana. Só tem eu de paisagista, gente. Eu quero mais gente lá. Pode abrir, Sônia. Pode falar. Você quis fazer uma pergunta? Eu quero. Nossa, que eu tenho muito interesse por tudo isso, porque eu penso assim, super igual. E eu quero muito melhorar todo esse sistema aí. Eu gostaria muito de fazer o curso. Só que eu sou de São Paulo, né? Então, Não, tem um monte de gente de São Paulo, viu? A gente faz online. Online, né? Eu te passo depois as informações, Sônia. Tá, obrigada. E quanto tempo, desculpa? Tipo uma pós? 2 anos? Legal. Então, não é quase medicina, né? Não. E a gente lê... 5 anos, né? 4 anos, sei lá. E a gente lê muito, toda semana tem artigo científico, é muito interessante, assim, é coisa que a gente não... E que eu tinha pesquisado muito no Brasil, não tem. Então, eu acho que esse curso vai crescer muito ainda, né? Muito legal. Fazer parte, Sônia, da grande virada, todos nós. Obrigada. Tem mais gente do curso aqui, aliás, que está entrando para ver a gente aqui também. Que legal. É um pessoal muito unido, né? E é bom a gente conversar sobre todos os assuntos, né? E olha lá, a Carol. A Carol me viu dando entrevista no Luigi, e aí eu falei sobre o banho de floresta, ela foi atrás e entrou no curso junto comigo. Foi muito bonito. Que legal. Bom, aqui, ó, eu vou fazer mais rápido ainda, porque eu olhei o tempo aqui. Eu fui professora do Senac, né? Eu estava trabalhando, eu acho que na empresa da minha família, na época, me convidaram e eu dei 3 turmas, foi muito legal. Além da apostila deles, eu levava pessoal, todo mundo eu achava que tinha que ir para a prática. Eu briguei no Senac, falei, gente, paisagismo é prática também. Então, tinha um dia de aula no viveiro da prefeitura, a senhora que me ensinou tudo, ensinava todo mundo. Eu aprendia de novo, né? Era ótimo. Eu levava todo mundo no Ceasa Campinas, conhecer as plantas, né? Ver preço, saber fazer as coisas, assim, era muito bacana. E no final eles faziam um projeto, assim. Então, legal. Eu tenho contato com meus alunos até hoje, assim, é muito legal. E aí, o que eu já falei, né? Trabalhei na empresa da minha família. Eu tive uma sócia por 8 anos, a Marília, que foi muito legal também, que a gente dividia responsabilidades, né? Ela ficava mais na parte de arquitetura. Eu gostava da arquitetura,
Mas eu ficava super frustrada, assim, que eu não queria fazer essas casas iguais, Gustavo, sabe? E a pessoa queria a casa igual do vizinho, eu não me conformava com isso. E aí eu achava assim, o que eu queria com a arquitetura era trazer o bem-estar, né, para as famílias. E eu acho que com o paisagismo eu consigo fazer muito mais, né, isso, do que a arquitetura em si. E eu trabalho arquitetura de todo jeito, porque eu faço arquitetura de exterior, né, então a gente cria os ambientes também, até para as pessoas ficarem no jardim, né. Você transforma a casa numa moradia, né? É. E eu fiz 8 anos, eu fiz vistoria de obra para a Caixa Econômica, assim, eu fiz muita coisa, assim, em paralelo, sabe? Eu achava que fazer só paisagismo não ia não ia conseguir pagar minhas contas, mas é uma crença limitante que eu tive e que eu acho que eu ouvi muito isso na vida. E aí, quando eu tenho o Douglas comigo, assim, que eu parei para olhar e falei, meu, Douglas só trabalha com isso, larga tudo e vou me dedicar só a isso, né? E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Ó, esse jardim é antigo, né, da época que eu fiz com a Marília. Esses aqui eu vou passar bem rápido, porque eles são bem antigos também. Eu gostava mais desse tropical. Eu usava muita bromélia antigamente. Hoje em dia as pessoas têm um super preconceito, né? Mas quando dá, a gente usa. Esse primeiro slide, hoje eu aprendi um novo termo, jardim lunar. Você já ouviu falar nesse termo? Achei muito engraçado, porque esse cactus, como é que chama aí? Essa pitaia, né? É uma pitaia que dá essa flor, ela floresce mais à noite, não é isso? Sim. Então, Sim. é por isso que tem o nome de jardim lunar. É polinizado pelo morcego. Né? Então eu não conhecia o termo, hoje eu aprendi o que é um jardim. E a maioria dos cactos é à noite também, né? A maioria dos cactos, você já vê a flor, eu vejo lá, a gente vai para Pinhalzinho, às vezes eu vejo a flor fechada do vizinho, eu já quero ir lá à noite para ver, que eu sei que vai abrir, né? A Karen quer fazer uma pergunta, Karen, pode fazer. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, o que tu poderia dizer para quem está começando na área agora? Eu estou em transição de carreira, eu já fiz design de interiores, e assim, sou super apaixonada por design biofílico, essa pegada, mas o meu foco realmente era fazer o paisagismo, e eu, graças a Deus, consegui pegar meu primeiro projeto. Então, assim, estou no meu primeiro projeto, mas estou complementando os conhecimentos pela Embrapa, e estou, assim, super empolgada, mas eu me sinto um pouco perdida, assim, sabe? Eu não sei por onde começar, eu vejo que tu tem um monte de títulos e bastante cursos paralelos, e eu não sei se eu vou ter tanto tempo para isso, né? Claro que vai. Não, você já está no caminho certo. Eu tenho só 45. Está fazendo Embrapa é ótimo. Tem o curso do Gustavo também, que é lindo. Eu estou aqui nessa live porque eu queria mais cursos online, porque eu moro no Rio. Eu sou gaúcha, mas eu moro no Rio, e eu não tenho como ir até Olambra, né? Sim. Olha, mas você pode ir aí na Barra de Guaratiba. Na Barra de Guaratiba, tem 2 pessoas muito bacanas, que do... Flávia Nunes. Né, tem a Flavinha, tem a Cláudia, com a filha dela também, que elas vão em vários viveiros e elas vendem, né, para os pequenos produtores. Então, eu acho super legal você ir lá conhecer a Claudinha. Gente, esqueci o nome lá do negócio de onde elas trabalham. Da Cláudia? Vocês lembram o nome? Porque eu acho assim, conhecer as pessoas e ver... a Flávia Nunes dá curso no Rio, Douglas está me ajudando aqui. A gente deu palestra lá no Jardim Botânico para a Flavinha, a gente fechou o curso dela, eu e o Douglas, uma vez. Legal. Plantação local, isso, plantação local. Entre em contato com a Flávia, é legal você fazer o curso no Jardim Botânico, é legal você ir no Jardim Botânico, ver as plantas já com grande porte, e a plantação local é um lugar lindo para você ir conhecer as espécies, ver o que tem para venda, né, e já conversa com elas também. Eu acho que fazer estágio na área é muito bom, porque te dá mais segurança para começar, assim. Eu começaria do jeito que eu comecei, com estágio. Tá bom. Eu vou Jardim Botânico, eu já fui umas 3, 4 vezes. Eu moro aqui do lado do Burle Marx, eu já fui umas 2. Então você está perto da Cláudia. Fala com ela. Pedinte de cursos.
Isso. Mas vai acompanhando, Karen, vai acompanhando, as coisas vão surgindo, né? Em julho a gente tem congresso, depois de julho a gente também vai trazer mais coisas, vai acompanhando. A Sônia também, a Sônia pediu informações, o site está aí, e nós estamos aí para ir orientando, não só o nosso, né, mas dos outros também. Eu acho que quando as pessoas podem, né, Malu, tem que fazer todos, né? Tem mesmo. Porque todos trazem uma pitadinha, um conhecimento, uma experiência diferenciada. E mesmo porque os clientes não estão ali na casa da gente, né? A gente tem que ir até o cliente, nós vamos ter que sair, não dá para ficar online toda vez, né? O cliente quer fazer jardim e tem que viajar mesmo, tem que sair. Isso mesmo. Bora lá, então, Malu. Se eu colocar esses 2 nomes na internet, eu vou conseguir achar o curso delas? O da Flávia, assim, do Jardim Botânico, e a plantação local, acho que você podia entrar em contato, porque não é curso, é o trabalho delas, né? Olha aí, o Douglas já mandou um link aí, Amigos Jardim Botânico Cursos. E a elas, eu acho que você podia falar, olha, estou começando, tal, queria ajudar aí, fazer estágio, não sei, às vezes pode ser que dê certo. Elas são super legais. Obrigada pela dica. Tá. Gente, esses aqui são mais antigos também, eu vou passar rápido. Horta é uma coisa que eu amo fazer, eu acho super importante, principalmente quando tem criança na casa, saber de onde vem o alimento, né? Outro dia teve uma paisagista que comentou que colocou umas alfaces, né, no cliente, e daí ele ligou para ela, um executivo, assim, alto nível, para saber como colher alface. E aí ela foi lá, tirou. E aí ele falou, e agora? Ela falou, o quê? Vamos plantar outra. Ele falou assim, não, mas então eu quero alguma coisa que fique sempre, né? E ele não sabia nem como colher. Então, eu acho assim que é importante a gente estar, como paisagista, mostrando para as pessoas, né? Eu gosto de fazer um mix, colocar as plantas que duram mais tempo, né? Um manjericão que daí domina tudo, sobe em tudo, daí você tem que ir podando. Eu uso muito, né? Aqui em casa, eu uso muito manjericão, muito quinor. Vocês já ouviram esse quinor? Uhum. Dá o gostinho do caldo quinor dos alimentos. O alecrim. Agora eu vejo que você faz todas as tuas hortas no chão ainda, né? Você não ergue Eu ergo. São todas erguidas. No caso ali eu coloquei no vaso, mas assim, eu gosto sempre de colocar a altura da pia, assim, vamos dizer, sabe? Isso, 75 centímetros, né? 80, por aí. Ninguém tem mais o físico para ficar de cócoras, arrancando matinho, semeando e coisa e tal, mas tem que ficar à altura da mão, né? A gente sempre faz mais alto mesmo. Aí, daí tá aqui o Douglas, gente, vocês conhecem meu marido paisagista. Famosão. Desde que a gente se encontrou no encontro de paisagistas, né? E ficamos muito amigos. E aí, em 2020, a gente começou a fazer projetos juntos, como amigos. A gente não tinha a intenção de namorar, nada. A gente foi na pandemia, então a gente ficou muito amigo mesmo, sabe? Era uma pessoa que eu falava muito, e na pandemia a gente trabalhou demais. E o Douglas me ajudou a voltar a trabalhar com jardins, efetivamente, assim. Então, esse foi o primeiro que a gente fez. A gente foi esses dias, um espaço de casamento. O cara ligou para a gente semana passada e falou assim, olha, Malu, o jardim que vocês fizeram para mim em 2020 fez tanto sucesso que eu comprei uma outra área e eu quero que vocês façam outro lugar de casamento para mim. Que legal. Um jardim bem feito sempre traz mais um. Então. E aí, mal feito, você deixa de receber 5. O melhor, né, é o boca a boca, né? A melhor divulgação. É o que dá mais credibilidade. E esse daqui é um dos que a gente mais gosta, que é um projeto em Itu. Essa fachada tem mais de 15 tipos de capim, né? Eu lembro que a gente chegou no Adriano, no produtor, pediu que assim o cliente gostava, a gente falou, vamos fazer, né? E aí ele fechou, era só um gramado de frente, e aí nem dá para ver, mas existe uma mini cerca no meio dele, que é para limitar o cachorro, tudo. E aí passou a ser um espaço de dentro da casa, assim, que foi muito interessante isso, né? Que o jardim, ele criou um espaço novo. E aí esse fogo de chão também, que é uma coisa que todo mundo pede muito, ele se tornou o lugar, assim, mais atrativo da casa. Então, eles nem sabiam se eles queriam mesmo. E aí eles descobriram esse lugar que dava para ver o pôr do sol, que é na fachada também.
e eles passaram um Réveillon, assim, eles passam muito, muito tempo ali, eles gostam. E o vizinho, gente, a gente foi lá uns 6 meses atrás, ele copiou idêntico, gente, idêntico, na fachada também. E nem te contratou. Plágio. Eu acho que ele foi lá e ele. mediu. Sério, mediu, eu tenho certeza que ele mediu. Não, mas não tem o nosso jardim em volta, né? E aí, a parte de trás, né, é assim, essa primeira foto é uma transição, né, que vem da parte lá dos capins, né, e aí ele é super tropical lá atrás, que é onde tem a piscina, tudo. Então, a gente consegue trabalhar. Tropicais, né? E do outro lado, a gente fez um campinho para as crianças, tem uma super horta nesse jardim também, que é linda. É muito legal esse jardim. Esse aqui é um outro que a gente fez juntos em Jundiaí. A gente não conseguiu fechar a implantação dele, e a gente foi visitar. O jasmim manga não foi do tamanho que a gente tinha projetado. Assim como outras plantas, né? Quando a gente perde implantação, normalmente eles dão uns cortes, assim, né? Na nossa ideia. Falar em implantação, você tem jardineiro, por exemplo, na sua equipe, ou você terceiriza, Malu? A gente trabalha com os mesmos há muito tempo. Tem uma equipe que é de Campinas, tem uma equipe que vem com o Douglas, tem 2 equipes com o Douglas há muito tempo também, às vezes eu uso a mesma, mas são pessoas de confiança que a gente já sabe, assim, até a gente consegue calcular quantos dias eles vão precisar para fazer e tudo junto, porque a gente sabe de como eles trabalham, mas não são nossos funcionários, né? É o que a gente chama de PJ, contrata para aquele trabalho, né? E depois... Eles abriram a empresa agora também, Legal. Então eles dão a nota para a gente. Eu tenho uma empresa, o Douglas tem outra. Quando a gente faz projeto juntos, a gente decide na hora, né? Para ver quem que vai dar a nota e tudo. Legal, dar uma concorrência, né? Vocês vão alternando o preço, uma hora você ganha, outra hora o marido ganha. Não. Aí a Sônia já está comentando, porque mão de obra está difícil mesmo, está mesmo, né? Por isso que a gente fez a pergunta para você. Pois é. Mas a solução por PJ eles andam aumentando o preço, viu, gente? Eu acho isso. O jardineiro anda aumentando o preço bastante também, sabe? Não sei se é o calor que está muito forte para eles também, mas não está barato fazer jardim, né? Vamos ser sinceros que muitos projetos a gente faz em partes. Né, a pessoa quer fazer o projeto, em vez de ela ficar diminuindo a altura dos portes, né, dos volumes, né, que eu acho triste, porque daí tira a harmonia que a gente projetou, né? Eu prefiro fazer em partes do que fazer alguma coisa muito baixa, tudo, né? Que daí não tem contraste, nada, né? Então... Mas então você vende o projeto inicialmente, daí você sugere, não tem dinheiro para fazer tudo, vamos fazer ala 1, ala 2, ala 3, você ajuda o cliente a decidir o que pode ser mais importante primeiro e vai fazendo, é isso? Exato. E aí tem agora também, né, que a gente também normalmente coloca irrigação, que a gente participa em parceria, mas a empresa não é nossa, tem umas 3 empresas que fazem o orçamento, a gente trabalha com as 3, e a iluminação também. A iluminação tem um cara super bacana também que faz com a gente, mas assim, normalmente o cliente investe depois, e na hora que a gente vê, já foi o eletricista da obra que fez, e às vezes nem não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, exato. Já deu para entender que o paisagista que não faz parceria não faz jardins, né, mano? Tem que fazer um monte de parcerias, né? Porque é uma área, eu chamo de transdisciplinar, né? Muito conhecimento, né, mano? E assim, o projeto da irrigação, o projeto da iluminação, o Douglas faz projeto de iluminação, eu não, por isso que eu queria fazer o curso da Alice. Eu tenho uma noção, mas assim, eu acho que também eu prefiro trabalhar com os parceiros, porque cada um tem a sua experiência, né? A tua expertise. Mas é legal ter o conhecimento para você ajudar, né, o seu parceiro, falar, não, esse aqui eu não gosto, esse aqui eu gosto, né? Assim, não precisa você executar, né? Mas saber o conteúdo, dominar o conhecimento é legal, né? Sim, não, e a gente conversa muito assim com os parceiros também, né? Em todos os projetos, né? Eles querem entender o que a gente quer, o que o cliente está querendo, também é importante. Esse aqui é o mesmo jardim,
Nossos jardins são bem coloridos, alguns são bem coloridos, a gente gosta muito de usar contraste de cor, de textura. Essas aqui tem algumas bem brasileiras também, né? Uhum. Esse aqui é um projeto que a gente está implantando agora, a segunda fase vai começar, que é um que a gente adora, eu coloquei aí a planta, ele tem mais, assim, a ver com Mediterrâneo, assim, mas cada cliente quer de um jeito, né? E esse lugar é um pouco mais frio. Esse daí a gente fez o 3D, né? Uhum. Mas assim, a gente trabalha, eu coloquei algumas imagens de projeto para mostrar assim que a gente trabalha mais as formas orgânicas, né? Porque hoje em dia as casas são mais tudo mais reto, né? Então a gente gosta de trazer isso para o jardim, né? O caminhar, você fazer, descobrindo, né? Não O uma elemento coisa surpresa. elemento surpresa, exato. E assim, sempre a gente coloca, isso aí tem bastante frutífera, né? Sempre coloca pomar. Essas aqui são mais imagens do mesmo projeto. O Beto levantou a mão. Beto, pode abrir o microfone, a Silvia. Boa noite, Manu. Boa noite, Gustav. Boa noite, Beto. Tudo bem? Beleza? Tudo certo. Ô, Manu, você faz o projeto somente em AutoCAD ou coloca alguma coisa de manual junto? Faz um desenho, uma sombra diferenciada ou é totalmente AutoCAD? É totalmente AutoCAD, mas eu acho os projetos mais bonitos que eu acho tem esse manual, essa sombra, né? Eu comprei o curso do Marcelo Martins e eu não fiz ainda, mas ele ensina algo do tipo. Mas assim, os meus blocos foram a gente que desenvolveu, a gente mesmo desenvolveu ao longo dos anos, né? Então, às vezes eles parecem que foram desenhados, mas eles são blocos. Eu fiz o curso do Marcelo também, uso blocos dele, mas eu estou vendo nesse teu projeto aí, tem algumas espécies que tá bem sombreada e outras que são bem planta baixa mesmo, né? Então tem ali uma mescla de técnicas, talvez ali de sombreamento e representação, né? E eu também fazia, antigamente, né, mais tempo atrás, eu usava muito lápis de cor em cima do AutoCAD, né, para dar um toque a mais, assim, né, de diferencial. Fica mais humano, né, gente? Legal, né? Eu acho que o Douglas faz também. Eu não fiz, mas o Douglas faz isso às vezes nos projetos dele também. E eu comprei o curso. É Marcelo Martins, alguém perguntou. Eu ia falar, a Karen está perguntando. Gente, eu comprei e não fiz. Vai fazer. Não, foi na época da Enflor, então acho que tá disponível ainda. Karen, acho que o Insta dele é Marcelo Martins mesmo, né? E ele eu sei que ele está fazendo uns blocos junto com o Luigi, né? Que ele é especialista em sketch. Então, acho que vai vir coisa boa aí pra gente. Eles vão se juntar, você acha aí? E uma vez o Luigi me comentou isso, agora não sei o que eles estão aprontando. Vamos ver. Vou passar rápido aqui. Esse aqui é o lugar lá onde... Meu irmão tem uma casa Hobbit em Jundiaí, são 3 casas. Que legal. Vem gente do mundo inteiro, gente. Tem gente no Brasil que não conhece, é muito legal. E é lá que a gente está oferecendo os banhos de floresta, que a gente abriu a trilha. E fica aqui em Jundiaí. Aí a gente fez uma dessas casinhas, é essa que está à esquerda, né? Então eu e o Douglas fizemos esse paisagismo, que é teto verde também, que é muito legal. Bacana. Esse daí é um projeto que a gente participou e não ganhou, mas a gente adorou ter participado. É um concurso na França que tem todo ano, que é lindo, no Vale de Loire. E no meio tem o projeto, né? São vários espaços como esse, né? Com esse desenho meio losango, sei lá. E aí a gente fez, acho que o tema era o espaço como fonte de vida, alguma coisa assim, jardim como fonte de vida. E a gente fez um feto, né? Chamava La Feuille. E aí era para fazer um banho de floresta nele, né? Então a gente fez o percurso, né? E aí não dá para ver muito, né? São poucas as imagens que eu coloquei, mas tinha aí um momento que você ia, né? Com os cheiros e ia sentindo o espaço, tal. E aí você chegava num espaço, tinha uma árvore que era uma oliveira com espelhos e tal. E a moça disse para mim assim do curso: vocês foram muito bem,
só que foi o ano das Olimpíadas, e ela falou assim que foi tipo 3 vezes mais o número de participantes, e a gente do mundo inteiro, são só 15 que ganham, e aí eles falaram, vocês ficaram muito próximos, mas não foram, né? E aí eu que falei, pena. nossa, mas valeu ter participado, eu acho legal a gente Experiência, né? de fora, né? Só, estou completando aqui, não sei se o pessoal está com o chat aberto, mas o Douglas falou que a Casa Robert no Insta é Holly House Brasil. Sim. Tá bom? Esse é um projeto que a gente está acabando de executar. Esse aqui é um projeto muito legal que a gente fez, está vendo? Muita influência Burle Marx. É uma casa que é como se fosse um sítio lá em Joaquim Egídio. Ó, tem algumas imagens. Esse daí, os clientes, eles são muito bacanas. Eles até vieram comprar umas plantas aqui em casa esses dias. A gente vende umas plantas às vezes, que a gente está às vezes com tanta planta que a gente dá umas desovadas nas plantas aqui. E aí eles vieram e eles falaram, Malu, a gente está fazendo nós mesmos, a gente põe a mão na massa, a gente que compra, Legal. a gente não sei o quê. Aí eles estão executando aos poucos, né? E O que você usou ali de claro, um verde claro e um verde escuro? eu acho que tem capim aí, e eu acredito que seja uma barba de serpente, talvez. Barba de serpente e Texas verde. Ah lá, Que legal, ficou muito legal. Parabéns. Vocês têm dificuldade de ensinar para o cliente que o capim tem que ser podado? Sim, isso tem a gente fala. Toda uma educação, né? Porque senão ele fica frustrado, né? A gente nunca deixa de falar. E esses outros capins que estão umas bolas assim, são os pampas, né, Dô? Isso. A proporção do jardim era grande, né? Então, foi legal de trabalhar, né? Sim, lindo. Quer falar, Dô? A gente criou um espelho d'água à la Burle Marx mesmo, né? Que era para dar uma... Ali é muito quente também, né? Que era para trazer criar um ambiente ali, né, para aquelas plantas também, né, e ficar mais gostoso tá ali, né, então a gente circundou uma parte da casa com essa água, eles adoraram e vão fazer. Quer falar alguma coisa? Não, você está super bem aí. Só uma observação, né, gente? A vista do ser humano, ele vai primeiro para o espaço horizontal, né? E nessa foto ali, se dá para ver essa casa ali, não sei, está até em balanço uma parte ali, deve ser uma varanda, alguma coisa, mas o que chama mais atenção foram as curvas que vocês conseguiram com a vegetação. Parabéns. Quebrar o reto da casa, né? É o que chama mais atenção. Bacana, e, gente, não aparece isso na foto, mas assim, todo em volta é uma floresta que eles têm. Inclusive, tem uns 5, 6 guapuruvus maravilhosos em volta. É uma vista linda, né? Que a gente... É uma casa guapuruvu, né? Augusta, essa sua observação a gente teve em loco, né? Quando a gente foi na obra, a gente viu que a gente tinha muito horizonte em todos os cantos que a gente olhava, né? Como dá para ver essa foto que tem um espelhinho d'água, é tudo rodeado por vidro e você vê tudo. Então, a gente teve que trabalhar isso sem ter interferência também de vegetação, né? Você não criar maciços que vai ter uma interferência que vai te barrar o horizonte. O horizonte, sim, lindo. A gente tem que tratar com vegetações com escalas mais baixas, né? Legal. Mas respondeu a primeira pergunta que eu fiz, né? Porque hoje a fachada das casas você não vê telhado, né? Você só vê retângulos, quadrados e coisa e tal. E essa quebrada que a linha orgânica faz, né, com a vegetação é uma coisa fantástica, né? Então, porque tem gente que acha que tem que acompanhar, vamos dizer, as linhas retas, os ângulos de 90 graus e não sei o que lá, acompanhar a fachada da casa. Nada disso, né, gente? Olha aí, ó, um exemplo. Exatamente. E esse daí foi muita inspiração nossa do Burle Marx mesmo, nas visitas, leituras. Legal. Enfim, os clientes adoraram, tanto é que o custo para implantação ficou muito alto, né? Porque a casa é muito extensa, o terreno é de 7.500 metros quadrados. Eles estão fazendo por partes e eles falaram para a gente, não, a gente vai demorar 2, 3, 4, 5 anos, mas a gente vai implantar tudo.
Legal. Mas o interessante é comprar o projeto, né? Você vai, o projeto é isso, né? Exatamente. Inclusive, vai fazendo aos poucos, né? Para Então, trás, o projeto né, não é caro, né? do outro lado, também a gente fez um projeto de uns gazebos, né? A gente fez acho que era um orquidário com um monte de ferramentas, estruturas de vida, enfim. Então, é uma coisa que vai ter anos aí, né, nesse projeto. Vai ser bem interessante. Legal. Aí mostra que a gente vai sempre ver viveiro, né? A gente foi ver qualidade de grama também, né? Que é importante, né? E é porque a gente, assim, quer planta de qualidade, quer planta diferente, a gente não quer... A gente, se falar para mim, você vai implantar meu jardim, eu vou atrás, eu que vou escolher, né? As árvores, principalmente, a gente gosta de ir, e aí eu que vou ver o frete saindo do caminhão, a gente acompanha como colocar aquelas plantas dentro do caminhão para não estragar, que é importantíssimo, né? Não adianta a gente comprar uma planta bonita e chegar toda quebrada, né? Um jasmim-mangue, se você quebrar um pedaço do tronco, você quebrou a forma dele, né? Então... E isso você coloca já embute no orçamento, Malu? Ou você é aberta com o cliente e fala, olha, eu cobro, sei lá, vamos falar qualquer valor, eu cobro R$500 por dia para acompanhar a obra, ou você orça isso separadamente ou você já prevê isso? Eu sei que você faz isso com a sua alma, né? Está na foto que você olha e ama, escolhe, que é o melhor. Não, eu falo, a diferença do próprio paisagista fazer implantar o seu filho, né? É que a gente quer que aquilo fique maravilhoso, né? Que é um filho. Agora, se você levar numa flora minha lista de plantas, porque a pessoa comprou o projeto, ela pode só comprar o projeto, eu vou dar a lista, o quantitativo, o porte, tudo bonitinho, e ela pode fazer, né, com quem ela quiser com aquilo, porque eu acho que faz parte do projeto, né? E aí você dá para uma flora, a flora ela quer vender, é o ganha-pão deles, entendeu? Não é a mesma coisa da gente estar lá, né? Não é a mesma coisa do jardineiro ver a frente da árvore, né? A gente que tem que fazer essa jogada, né? E às vezes algumas coisas acontecem assim, de ter uns lugarzinhos na obra que a gente não deu tanta importância, né? E a gente fala, nossa, ali vai ficar um buraco? Não, vou pegar alguma coisa aí, entendeu? Vou dar uma reajustada ali também. Tem hora que você está colocando, achou um cano inesperado, né? Normal, achar cano, furacano. A gente dá uma mudada, a gente mesmo, né? Então, tem algo ali de diferencial quando o paisagista faz, né? E aí eu dou um orçamento de implantação à parte, né? Eu falo, ó, esse aqui é o projeto, os quantitativos. Se você quiser implantar comigo, é isso, né? É isso que eu faço. Daí, se eles quiserem também, depois de um ano, fazer aquilo, eu vou cobrar para fazer de novo esse orçamento, né? Porque o trabalho é o mesmo, vou ligar para todo mundo, tudo. E aí eu cobro um administrativo para está fazendo, é isso que a gente cobra, um administrativo das plantas para poder fazer esse serviço de... Legal. Não, bacana, legal, uma forma bacana de trabalhar. Não, que nem a gente vê o pessoal jogando, chega aquela grama feia, você joga do caminhão, estraçalha no chão, né? Você não sabe nem o que fazer aquele monte de pedaço, né? Aí a gente sempre fica lá tentando achar, né, a melhor opção, né, sempre. Só vou responder duas perguntas aqui. A Sônia, banho de floresta não é uma trilha, tá? Eu acho que depois você pode falar com a Malu, ela vai te contar muito a respeito, né? Que a gente está batendo a hora aqui já, Malu. Batendo, né? Só para... Tá super rápido agora esse jardim, juro, super. Tá. Edgar que fez um comentário que só para registro, o projeto de paisagismo do Centro Cívico de Santo André é de autoria do Burle Marx de 1969. Olha aí que bacana. Aí. Eu já era vivo. Eu também. Quem comentou foi o meu pai, ele é engenheiro da Prefeitura de Santo André há 50 anos, e eu brincava, ele não fez só parte de paisagismo, toda a pavimentação, o centro cívico é lindo, projeto de arquitetura do Rino Leve e o resto do Burle Marx. Legal, temos que ir lá visitar, então. As curvas, eu brincava naquelas curvas, não dava de bicicleta nas curvas, nos desenhos. Legal, olha só. Bacana. Esse jardim eu ganhei o concurso, acho que faz uns 2 anos, da Iorim.
Aí a parte de trás é bem tropical, a parte da frente é mais plantas de deserto, assim. Uhum. E esse jardim, por menor que ele seja, ele tem muita frutífera, e os clientes amam. Toda vez que eu vou lá, eu ganho alguma fruta, alguma coisa deles. Eles são muito felizes com o jardim, assim, e eu já voltei lá depois de uns 6 anos para dar uma revitalizada em algumas partes, assim, né, que cresceu e a parte de baixo ficou sombreada, né? Uhum. Esse aqui é um que tem em Cajamar, ele é um jardim mais recente. Eu continuo usando bastante coisa tropical, eu acho que eu vou mais na linha tropical. Esse no canto é uma horta. Esse daqui foi um espaço de casamento que eu fiz ano passado, preciso ir lá fotografar. As plantas cresceram muito rápido. Mas assim, adoro fazer esse espaço de casamento. Aqui tem algumas fotos do dia do plantio, assim, que não estava ainda tão, né? Mas é porque eu penso que um espaço de casamento, esse aqui também são, né, de lá, vai marcar para sempre a memória de muitas pessoas, né? O lugar que você casou, o dia do seu casamento. Então, quando for velhinho, as pessoas vão lembrar do jardim. Então, eu achava que, tem que ser muito importante, né? E a gente colocou 3 jabuticabeiras de uns 7 metros de altura para esconder o muro feio que tinha atrás. E aí deu super certo, assim, que o muro ele fazia assim atrás, bem aonde era virado o altar. E aquilo me incomodava muito. E aí as 3 jabuticabeiras, elas fecharam isso, assim, deu um fundo legal, assim. Eu vou lá tirar umas fotos, depois eu posto, gente. Isso. Uhum. Esse aqui é um dos jardins que eu mais gosto, que o cliente falou para mim, eu quero uma praça, um cliente que é mineiro, igual da minha infância, com os bancos e tal. E eu quero que atraia muita borboleta, muito beija-flor. E aí, gente, toda vez que eu vou lá, é impressionante a quantidade, né? Tem grevilha, tem o calistemo, tem justícia, mini lantana, russélia, camarão. Gente, tem, assim, eu fiz uma pesquisa, tudo tá lá. Odontonema. Coquetel perfeito para beija-flores e borboletas. É muito bonito tá É lá. um restaurante que você fez ali. Não, foi. E assim, é impressionante. Já tinha uma casinha de criança e as aloes, tá vendo? Nossa, muita coisa, assim. Eles colocaram iluminação à noite, eles frequentam muito, eles gostam. É uma praça que tem num sítio e tem essa fonte no meio. Uhum. Essa fonte, infelizmente, liga várias cores, né? Mas essa parte eu nem olho muito. Não Nem fica tudo perfeito. Aí tem as mini pitanga. Nossa, como chama essa amarelinha, Gustavo? Sumiu. Galpinha, brasileira. Triales, isso. Ah, sim. Eu lembro o nome Nativa, científico. inclusive. A orelha de Super onça. planta. A orelha de onça tá maravilhosa, maravilhosa. Aí as árvores também, né? Tudo foi pensado, né? E os agapantos. É muito bonito estar lá. É um lugar assim que toda vez que eu vou, tem alguma coisa florida e tem sempre borboleta e beija-flor mesmo. Esse aqui foi um jardim que eu fiz com a irmã do Douglas, que é design de interiores. A gente projetou a churrasqueira. Eu não gosto muito de fazer essa parte, mas eu gostei de criar um espaço que era tão pequenininho do lado, a gente conseguir criar alguma coisa bonita e agradável com plantas. E colocar para mim muro escuro, verde escuro, cinza escuro, marrom escuro, eu acho que dá um contraste muito legal, né, com as plantas, né? Mesmo que a casa seja clara, a gente sempre incentiva o muro escuro. Esse aqui é um projeto pequenininho que eu fiz em Vinhedo. Sempre eu coloco alguma frutífera. Esse aqui também esse é Vinhedo também. Esse aqui foi o dia da implantação, a gente estava até molhando quando eu tirei as fotos, não tinha tanto espaço para frutífera no chão, a gente colocou, tem umas 9 em vasos, como essa à direita, elas frutificam, né? Essa daí também eu estou usando bastante jabuticabeira, como podem ver. Essa é em Campinas, esse jardim. Eu queria tirar foto essa semana, não deu certo, mas foi também Ela queria adiar a live, viu, pessoal? Só para fazer mais fotos. E aí, esse é um projeto que eu estou trabalhando agora, falta 2 slides, olha que bom. Que é de um sítio também bem grande, essas fotos já estão, as palmeiras todas já têm isso no meu Instagram.
Fiz uma praça do pomar, também bem cheia de fruta ali. Eu gosto muito que venham os bichos, assim, para as pessoas terem contato, né? Principalmente os passarinhos. E esse projeto eu estou desenvolvendo agora, estou super feliz fazendo. Nossa, acho que só de referência, eu acho que foram também, tipo, 50 slides, muita coisa do exterior. A gente foi para Maiorca agora, eu e o Douglas, a gente ficou, assim, encantado com tudo. A gente tem muita foto bacana. E eu fui já com o olhar desse projeto e o cara falou para mim assim, Malu, eu quero criar um jardim para as abelhas, não são para as pessoas, são para as abelhas. Então também estou fazendo uma super pesquisa para que elas possam ficar mais aí, vai ter um meliponário, vai ser um espaço para a pessoa passar o dia inteiro. Interessante, a gente tem um cliente agora também, eu estou projetando também Fazenda para abelha, né? Como é que ele chamou? Fazenda para abelha. Meliponário, como é que chama isso? Meliponário. Melipolinário, alguma coisa assim. Mas ele quer para abelha sem ferrão, eu falei, tá, quem vai ficar espantando as outras, né? As outras são exóticas, gente, sabia? As abelhas sem ferrão são daqui, né? As outras são exóticas. E o mel delas é tão melhor, tão muito melhor. O cliente está interessado no mel, na verdade. Ele falou, a casinha vai ficar lá. A gente incentiva, né? Do mesmo jeito que a gente incentiva até o pessoal fazer um fogo de chão, né? Colocar um redário, né? Eu incentivo colocar as caixinhas de abelha, né? As casinhas pequenas que seja, né? Porque é super importante para a gente ter, né? Se não tem as abelhas, a gente não vai ter alimento, né? Isso o que está acontecendo é que elas estão extinguindo. E nesse lugar mesmo, é próximo a alguns lugares que tem plantação de uva. E eles usam os químicos, né? E aí ele estava perdendo muita abelha. E ele falou, Malu, eu preciso que as abelhas tenham comida aqui para não saírem mais. Para não irem para lá, né? Você sabe que eu sei que a gente está em cima do horário, mas eu acho uma coisa curiosa. Na Europa, claro, nossa referência é a Holanda, né? Que a gente vai sempre. O governo paga, ou melhor, você deixa de pagar o IPTU sobre a área onde você plantou flores para atrair abelhas. E se você tem um motel de... aí você monta aquelas casinhas, né, que o pessoal chama de motel de abelha. Então, um cara tem um terreno lá, ele não quer pasto, ele não quer fazer nada, então o que ele fez? Ele encheu de flores que atraem abelhas e o cara não paga IPTU sobre aquela área, entendeu? Fica bonito, né? Esse tipo de política que a gente deveria ter, né? Eu acho que isso daí é o futuro, gente. É isso que eu estava falando sobre a gente, como paisagista, né? Também entender o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer, né? Para ajudar a natureza, que é a gente, né? Para ajudar os seres mais que humanos que vivem, né, e que estão com a gente. É um ecossistema, né, Malu, que a gente pode ajudar muito, de novo, enobrecendo o paisagista, né, que tem a oportunidade de somar com tudo isso. Né? Alguém escreveu aí sobre as flores pequenininhas, né, elas são as mais atrativas mesmo, eu vi que as cores também influenciam. Eu estou árvores com flores pequenas, cuidado botânico é a pessoa, a referência. Árvores com flores pequenas atraem mais abelhas nativas, pois elas têm tamanhos menores. Olha aí que bacana. A maioria até florzinha branca, né? Muito mato, né? Muito que os outros chamam de mato, né? Atrai muita abelha sem ferro. Não, e é legal que a Casa das Abelhas, elas não são iguais àquelas do formato hexagonal que a gente vê, né, em todo lugar. Elas são arredondadas, estão muito bacana. Que para mim todas as abelhas eram daquele jeito, né? Nesse projeto eu venho estudando bastante e gente, eu fico feliz de estar contribuindo e ter clientes assim, sabe? Que estão aparecendo, né? Talvez eu ficar falando de só banho de floresta, as pessoas acho que elas falam, a Malu, ela é mais do ambiente, do meio ambiente, vamos chamar ela para fazer esse... Pode me chamar, gente, que eu gosto mesmo, né? Eu gosto dos desafios, é isso. Legal. E daí, que o paisagismo gera bem-estar e reconexão com a natureza, né? Com certeza. As dálias. E isso é muito importante, eu acho, né? Eu sempre coloco isso no final das apresentações de
das referências, né, do projeto, né, que possamos deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Meus Mas filhos também- melhores. E filhos melhores para este planeta. É isso verdade, aí, é isso aí. Manu. Educá-los, né? Educá-los Bem e que eles possam, né, ter contato com a natureza, né? Eu tive o privilégio de crescer, né? Também tive. E a gente vê hoje que as pessoas estão mais conectadas no celular e menos na terra, né? Mas se isso continuar acontecendo, não vai mais existir nem as próximas gerações, né? Vai ser muito rápido, né? O que falaram na Eco 92 que iria acontecer em 2050, está acontecendo agora. Então, Sim. a mudança é já, né? Se a gente puder É. fazer um pouco, é importante. O papel do paisagista, gente, é importante mesmo. Muito. Você colocou uma página com suas referências para o pessoal. Olha, Tá aí, seu ó, logo é gente. lindo, por sinal, né? Faz Eu um sei, print screen aí, gente. Né? E contrata a Malu ali, ó. né? Vamos ter um projeto ecológico. Oi, Maria Paula. Maria Paula está dando as caras. Ela já está aí faz tempo, viu? Mas agora está aparecendo a carinha. Uau, aguentou bem, Maria Paula. Oi, querida. Sônia, olha aí, anota os dados da Malu, ela vai te explicar sobre o banho de floresta. Tá bom? Não, tá bom. Obrigada. Eu vou esperar a próxima live com a Malu, que ela quer falar sobre o banho de floresta. Deixa eu vou dar mais banhos de floresta aqui, e daí eu aviso vocês. Eu aviso no Instagram também. Quem sabe vocês vêm fazer os banhos comigo, eu vou adorar. Ai, isso é Ótimo. obrigada, Lê. Pessoal, Gente, brigadão. Muito obrigado, né? Malu, foi Foi ótimo. muito Malu. bom. Um dos Ultrapassei o orgulhos tempo. ali do professor. Douglas pelo apoio, né, Douglas? Então. Foi super respondendo Parceiro mesmo. Obrigado, Isso é muito vocês. importante, né? É que nem aqui, né, gente? Tem 42 anos de casado, sem nenhum olho roxo, né? E funciona como as cordas de um violão, né? Isso, cada um tocando essa corda, né? E em harmonia a gente toca uma música bonita, né? Não é? Aí, todo mundo agradecendo. Malu, parabéns e obrigada. Sônia, obrigado pela oportunidade. Parabéns pela live, muito bacana. Parabéns, Malu, beijos. Tá aí, Malu. Grande abraço. São ótimos. Adorei também, gente boa, hein, Douglas? Um grande abraço para você também. Tchau, Gi, também. Valeu, obrigado. Gente, beijo, beijo. Até uma próxima. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, viu? Boa noite.